Saudações, que felicidade. Mais um programa, mais um diálogo aqui nesse estúdio maravilhoso, voltando a dialogar. Tem mais de mês que eu não venho conversar com os senhores aqui desse estúdio. E, primeiramente, apresentar minha companheira de diálogo de hoje, doutora Ágila. Gente, então pensa reestreia. A gente pode chamar isso de reestreia, Ted? Porque é um mês que ele não pisa aqui, né, minha gente? Então, e aí a gente está aqui acompanhados, né, Ted, da Juliane. E você vai chamá-la agora para nossa Papo interessante, né, Ágila? Um papo Isso. interessante, nós vamos ter um papo gostoso agora, instrutivo mais do que tudo, né? Vamos aprender bastante com a doutora Juliane Aguiar. Doutora Juliane Aguiar, que é contadora, empresária. Fala para nós um pouquinho mais, doutora Olá. Juliane Aguiar. Tudo bom, gente? Primeiramente, agradecer, viu, pela oportunidade de estar aqui no seu programa, a Ágila também, e dizer um pouquinho, né, desse mundo tributário, né? Eu sou Juliane Aguiar, sou proprietária do Grupo C3, atualmente estamos aqui no Maranhão, Piauí, e, assim, hoje nós somos referência aí na área pública e na área privada, junto ao tributário. Vamos traduzir as siglas aí. O Grupo C3, ele trabalha especificamente com o quê? Contabilidade pública, seria o quê? Explica para nós aí o que faz o Grupo C3. Então, hoje o Grupo C3, ele é especializado no tributário, área fiscal mesmo. Então, assim, porque há alguns tipos de confusão com relação à contabilidade, ao jurídico e ao tributário. Ok. Então, assim, eu vou tentar simplificar. Os advogados estão querendo saber agora, né? Qual é esse Aqui eixo. nós temos um público muito forte, principalmente no direito. Sim. Desembargadores, juízes, estudantes de direito. Então, a gente tem essa camada muito forte no direito. Então, explica para nós aí qual é a tua área de atuação. Pronto. Mesmo. A nossa área de atuação, ela é especificamente no público, ela é voltada para a parte do próprio. Arrecadação própria. ISS, IPTU, ITBI, taxas em geral, ICMS, entendeu? Essa parte a gente faz todo um processo ali de assessoria, de consultoria, de treinamento, capacitação para essa dor hoje. É contábil, gestão de empresa, inclui também o jurídico. O que está dentro desse leque de serviços que vocês prestam? Então, no público e tanto no privado, inclui um pouco o jurídico. Perfeito. Só que nós trabalhamos totalmente na área administrativa. Tá? Mas como a gente trabalha com a parte, a gente vai atrás de uma lei, né? Tem que ser bem legal o que a gente de fato faz, a gente anda ali casado com o jurídico, mas atuando possivelmente em todas as frentes administrativas. A gente só parte para a área jurídica quando de fato não tem mais o que ser feito ali junto da parte administrativa, que é uma parte contábil mesmo. Sim. Certo? E no público, como tu havia perguntado, a gente assessora os prefeitos, né? As prefeituras. Sim. Os secretários de tributo, os secretários de finanças, e faz com que essa gama de gestores, eles tenham um apoio especializado para poder conseguir fazer a sua arrecadação de forma efetiva e legal. Sim. E a gente vem fazendo muito, assim, um trabalho belíssimo aqui no Maranhão e no Piauí. Eu já atuo aí na área há mais de 10 anos, né? E a nossa empresa, hoje, já passamos por mais de 50 prefeituras, né? Temos aí uma carreira bem sólida. Então, dá para fazer um diálogo interessante com o pessoal do jurídico. Normalmente, Ágila, os escritórios de direito tributário, normalmente não fazem muito o administrativo, né? A discussão, eu acho que ela é muito mais judicializada mesmo, né? A judicialização. Você gostaria de tecer alguns comentários sobre essa harmonia, né, entre essa relação do direito tributário com essa parte fiscal prestada pelas empresas de contabilidade e de gestão financeira? Olha, eu vou até atrás da minha câmera aqui, ó, viu? Olhar bem para ela. Porque é o seguinte... Ali, ó, a tua ali. Cadê minha câmera? Ali. Tá ali. Eu fui atrás da câmera de Juliane. É isso. Então, assim, primeiro que eu já estou com a minha agenda. Olha, né? Muito obrigada. E Ted, eu tô achando, assim, que eu vou criar uma ciumeira aqui contigo. Não é não, Juliane? A gente tem que providenciar
o nosso kit aqui para o nosso colega Pois Ted, né? Não, porque Pode eu vim deixar. aqui já promovendo a discórdia. Eu comecei, gente, anotem aí, promovendo a discórdia aqui na nossa fala. Mas, assim, trazendo para o lado realmente que a gente abre essa discussão com relação ao jurídico, eu até vou abrir minha agenda, porque eu tenho anotações, gente. Eu já fiz as minhas anotações e eu estava até colocando, né, esse fato da consultoria tributária, que a gente geralmente discute com a Juliane. Por quê? Porque a gente tem, eu e Ted, a gente tem essa veia do empresarial, porque ele é eleitoral constitucionalista, né? E o meu é o direito civil, direito empresarial, né? E a gente precisa desse suporte. Sim. Por quê? Porque o empresário, o nosso cliente, ele sempre vem em busca do mais. Isso. Então, hoje, os escritórios de advocacia, eles não podem mais ser restritos. E quando você entra até no direito de empresa, você entra dentro da empresa, você tem várias áreas do direito. Sim. Não só o tributário, como você tem o trabalhista, como você tem o direito civil, porque tem o direito das obrigações. Então, você abre um leque. E eu tenho certeza que com você também acontece isso. Sim. Então, quando você diz assim, Ângela, eu tenho um suporte jurídico, né? Sim. Não é o meu carro-chefe, Sim. né? Não é o trabalho que realmente é a cara do grupo C3. Mas, gente, o jurídico está lá, ó, viu? Então, nós necessário. estamos em todos os lugares, doutor Ted. Sim, é necessário. Porque é necessário. Porque até quando você diz assim, eu faço o administrativo, a minha área administrativa, mas você está pautada legalmente. Inclusive, a gente precisa mostrar as câmeras aqui, porque aqui a gente tem a doutora, né? Olha aí, ó, viu? A assessora Camila. Jurídica dela aqui, a doutora Camila. Ninguém Sim. está vendo, mas ela está aqui. Tá aqui. Então, o jurídico... Para quem fica até o final do programa, nós vamos chamar a doutora para aparecer aqui conosco. Com No certeza segundo ela vai bloco. ficar essa... Segundo bloco ela Segundo aparece bloco, aqui ela conosco. aparece aqui pra gente. Então, a gente tem isso, né? A gente fez até, tipo, um esquema, né? De dizer assim, a gente tem a área fiscal, que é a questão contábil, auditoria, e nós temos também essa parte jurídica, Sim. que é essa parte jurídica que ela precisa desse amparo legal e que vem os nossos processos tributários, né? Então, que os tributaristas estão escutando, dizendo assim, Ângela, eu digo, não, gente, calma, eu estou só dando uma dica, eu estou só levantando aqui a necessidade dos tributaristas em todos os espaços quando se diz respeito ao direito público e ao privado. Isso. Porque é o que a doutora Juliane também vai falar. Ela vai falar da questão do planejamento tributário. Isso. Porque quando você, né, que o advogado faz, a gente não retira isso das mãos do contador, né, do contabilista, mas assim, quando você chega e você faz só aquela recuperação tributária e que o seu cliente diz assim, ei, eu quero mais, eu gostei, o que você pode avançar mais, doutor Ted? Com o planejamento tributário, porque só assim, olha, até o nome planejamento, né, a gestão, ela busca muito essa questão do planejar, do gerir, do melhorar, é isso. Vamos, pode ficar Só completando aqui, Ângela, inclusive na nossa empresa, né, no nosso grupo, a gente tem o nosso corpo jurídico, né? A gente tem advogados tributaristas, advogados pela FGV, advogados com mestrado, e são pessoas ali que estão dando todo o suporte que a gente precisa para a gente saber, de fato, se a gente está no caminho correto, dar essa segurança para o cliente, né? A gente hoje assim conta com uma equipe assim exemplar, inclusive a Camila que está aqui no estúdio também, advogada tributarista. Muito bem, muito bem. Gente, eu quero um emprego. Essa discussão... Alguém, Ted, Diga. que bom que tu chamaste o doutor Juliano, porque eu vou começar a pedir emprego depois dessa. Doutora Juliane, vamos falar um pouquinho sobre tributação, mas antes disso eu queria pensar com a senhora a respeito deste olhar das mudanças tributárias. Quer dizer, hoje é importante que os empresários, e assim como os empresários, a área pública e as pessoas, porque há reflexo em todos nós, percebam bem esse novo momento tributário no Brasil, porque nós tivemos recentemente uma reforma tributária. Eu estive há alguns dias em Brasília conversando com o relator da reforma, um dos relatores da reforma, o senador Roberto Rocha. Conversamos bastante sobre isso, a nossa empresa até presta uma assessoria para ele, inteligências artificiais e etc. Mas e ele estava me dizendo que ele tem recebido muitos pedidos de empresas, de grandes corporações internacionais. E a dificuldade é como entrar no Brasil, porque é muito difícil, né? O custo Brasil de tributação, tu imagina, Ângela, nós estamos falando aqui que a doutora Juliane, ela possui uma empresa que implementa as dores, né, dos negócios tributários nacionais,
né? E na sua maioria, né, doutora? Não é isso? Então, assim, na seara pública e também na seara privada. Eu estou trazendo aqui só uma observação no sentido de empresas multinacionais que pretendem vir para cá e tem um grande receio. Sim. Porque o desafio da tributação no Brasil é muito complexo, porque, na verdade, de uma certa forma, desorganizado, né? E aí, como há uma desorganização estrutural no próprio sistema, porque imagina no direito eleitoral, vou dar um exemplo, eu sou eleitoralista, a minha formação, direito constitucional e direito eleitoral. No direito eleitoral, a gente tem uma coisa que não existe em nenhuma outra área do direito, que é o quê? Que é uma compilação pelo Poder Judiciário antes do processo eleitoral, que são as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. O que é que eles fazem? Eles pegam, no direito eleitoral há um time, que é 1 ano antes do processo eleitoral, as leis não podem alterar esse processo. Sim. E aí o que acontece? Meses depois, em março, o que aconteceu em março, o Tribunal Superior Eleitoral faz um compilado de toda a legislação e faz uns caderninhos que chama de resolução e diz, tá aqui, ó, tudo organizado. E o direito tributário não tem isso. E aí nós estamos numa reforma que tem uma transição bem elevada, nós estamos falando de uma transição para alguns níveis, em alguns pontos de 50 anos, e aí é legal observar isso, que essa transição de 50 anos, Ágila, não é quanto à aplicação da legislação ao caso concreto. Isso aí tem a ver com a compensação tributária. Sim. E aí tem a ver com a divisão tributária, que é uma matéria constitucional que eu posso falar com liberdade, porque sou constitucionalista, e essa é a minha área mãe de formação, direito constitucional. Mas eu queria falar com a senhora, antes da gente, de repente, no segundo bloco, a gente dialoga um pouquinho sobre essa reforma, te ouvir um pouco sobre a reforma, se der tempo. Mas nesse primeiro momento eu queria conversar com a senhora a respeito das empresas, né? Essa discussão sobre os motivos que levam as empresas a pagarem a maior. Porque eu sei que você trabalha com nicho, e é um nicho. E aí eu já vou fazer logo o advogado do diabo, antes de entregar do outro lado, que é a coisa do nicho da recuperação tributária, que é o nicho da recuperação tributária, que é um nicho que, de uma certa forma, muitos profissionais tentaram, e nós vimos isso, analisando, tentaram fazer, fizeram errado e trouxeram prejuízo para aquelas empresas. Perfeito. E aí eu estou falando de empresa, né? Sim, especificamente isso, nós estamos falando da recuperação tributária para o privado, não para o público, né? Isso. Então, assim, e aí fala para nós, então, esse desafio. Primeiro, fazer a detecção, né? Detectar o que está a maior. Né? O que está sendo pago a mais, que é um problema. O empresário trabalha com custo apertado, o custo do Brasil já é pesadíssimo, não só tributário, trabalhista e etc. E aí tu ainda tem um pagamento a maior, que já é um problema. Sim. E para receber esse dinheiro e não ter problema depois no recebimento. Então fala para nós um pouco sobre isso, aprofunda um pouco essa matéria, sobre essa forma equivocada de pagar o tributo que algumas empresas acabam passando. Fica à vontade. Perfeito, Ted. Eu queria fazer uma introdução em relação à tua fala. Faça, fica mais fácil. Que é importante falar que aqui no país, né, no Brasil, a gente tem uma gama de situações tributárias que são elevadamente... Elas mudam ao tempo todo. Isso. Inclusive, a gente tem estatísticas de que a cada 2 horas há uma nova resolução tributária, né? Nós temos aí mais de 5.500 municípios no país e todos eles têm poder de legislar. Isso. Fora o Estado e o Distrito Federal. Então, assim, não é fácil para nós brasileiros acompanhar os nossos tributos. Sim. Então, eu posso até adentrar um pouquinho e falar que é uma oportunidade, é uma grande oportunidade para pessoas da área jurídica, contábil, afins. Por quê? Qualquer pessoa que se debruçar um pouco mais, não é o final do mundo, não é tão difícil. Mas eu acho que não cabe assim, a um empresário, vamos supor, a pessoa, todo mundo tem o seu dom. Né? Eu tenho um dom de venda, eu sou um grande vendedor. Eu não posso perder o meu tempo me debruçando no tributário da minha empresa. Então, é uma oportunidade para pessoas como nós. Então, assim, essa minha fala, eu quero falar no sentido de que foi aí que a gente sentiu a dor. A dor, né? A coisa do empresário, né? A visão do empresário é essa, é perceber a dor e daí ele vai lá e entrega uma resolução. Eu tenho uma dor para você aqui, você está falando aí, eu já estou pensando numa dor. Então, assim, a gente viu essa dor,
primeiro eu tive a oportunidade no público, como eu falei, Sim. a gente focou muito no público, foram muitos anos, 8, 9 anos. Eu falei assim, cara, eu Prefeituras. 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 Eu preciso ajudar os empresários também. Sim. Então, na parte empresarial, que ficou mais louco, vamos dizer assim. Sim. Com relação à recuperação de créditos tributários, né, que você está falando. Sim. Grande maioria dos nossos empresários, eles têm direito em créditos, né? Eles têm direito em créditos e eles não sabem. E não quer dizer que o empresário que ele tem, ele é legal, ele paga certinho, né? Até onde ele entende, né? Junto ao contador dele, à equipe dele. Ele não tenha dinheiro para restituir. Quem tem dinheiro para restituir ou para compensar são pessoas que estão pagando, né? Que são pessoas que estão pagando. Então, assim, como ele pode saber que tem esse direito, né? Vamos simplificar. Vamos fazer uma intriga aqui, intriga primeiro com os contadores. O problema são os contadores que estão fazendo a contabilidade errada, por estar pagando a mais na recuperação, ou são os tributaristas, a doutora ali me olhando ali, que não estão bem orientando os seus clientes empresários. Ou, o terceiro ponto, que é o que nós temos na sua grande maioria, talvez, Ângela. Os empresários não contratam uma assessoria. Pronto. Para isso. A culpa nem é da tributarista. E Ted, essa resposta é fácil. É o seguinte, não é culpa do contador, não é culpa... E nem de qualquer outra pessoa lá do financeiro, não. Eu acho o seguinte, o empresário hoje, ele ainda está acostumado a contratar generalistas. Sim. Ele não contrata especialista. Isso aí nem acontece no eleitoral, né, doutoragem? Então, assim... Enquanto o empresário não se der conta de que precisa contratar especialistas, ele vai penalizado por algumas situações, infelizmente. Então, assim, o contador, ele faz várias situações dentro do... é muito amplo, né, doutor? E é muito amplo. É muito amplo. Eu posso dar um exemplo como um médico. Hoje, a gente tem o clínico geral e a gente tem os especialistas. Isso. E a gente tem que dar a importância necessária para nossas situações, para nossas dores. Eu tenho uma dor com pessoas, eu vou contratar alguém especializado para pessoas. Eu tenho uma dor no meu financeiro, eu vou contratar alguém no meu financeiro. No tributário, a mesma coisa. Então, assim, hoje, a gente vem abrindo esse leque e tanto é que nosso grupo trabalha só integralmente com o tributário. Eu não faço o contábil de nenhuma empresa. Sim. É só o fiscal tributário. Perfeito. Certo? Então, eu consigo dizer, eu dou essa segurança para o empresário, porque eu sou especialista, e dizer para ele se ele tem um crédito a restituir ou a compensar. Mas, eu mostro para ele e falo, você tem, e agora os passos são esse. Dentro da legalidade, dentro da lei. Entendeu? Entendi. Vamos lá. Isso acontece também no direito, a questão da falta de especialidade no caso concreto. Eu sempre trago o direito eleitoral. Eu tenho uma fala. Tu tem uma fala? Tenho agregadora. Aí quando tu for passar, tu abaixa a cabeça para não passar no vídeo. Certo, combinado então. Tá bom. Vamos lá. Gente, eu tenho uma fala agregadora com relação a falar da Juliane, que é uma coisa que a gente estava até comentando, né? Que eu gostaria até de deixar bem claro que é uma união de forças. Sim. Então, veja, inclusive para o advogado. Sim. Quando nós chegamos para fazer uma consultoria, nós não vamos substituir a equipe, né? A ideia não é essa. A ideia é trazer mesmo... são as dores, né? Sim, resolver as dores imediatamente, é isso. É tão prova que, por exemplo, até o nosso papel, até de consultor, né, é de ajuste, de alinhamento. Então, nós não vamos assumir a responsabilidade, por exemplo, do corpo jurídico da empresa, né? Enquanto advogados, ela não vai assumir a contabilidade. Justo. Nós vamos ter um outro olhar, um olhar para que aquele fazer do todo dia que quem está lá na empresa, às vezes, nem tem. Sim, e a gente chega com um outro olhar. Então, um olhar de unir forças, um olhar de dar uma amplitude com relação ao trabalho que está sendo desenvolvido diariamente. Perfeito. Então, assim, então a gente precisa
repensar a nossa prática Sim. e trazer, e juntamente com o empresário, juntamente com o contador, juntamente com o corpo jurídico, juntamente com o advogado tributarista, e como ela teve propriedade, mesmo me remetendo à fala dela, da especialidade. E, doutora Juliana, eu quero trazer um comparativo, e aí não tem como fugir da área da gente, porque a gente consegue trazer os comparativos da melhor forma possível. Eu sempre digo que no direito eleitoral, nós estamos falando de eleições municipais agora. Certo. Estamos falando de eleições em 5.570 municípios. 5.570 municípios. Onde cada município vai ter pelo menos 3 candidatos a prefeito. Verdade. E eu nem estou levando em consideração os candidatos a vereadores, que nós estamos falando de um número, Ágila, que chega a quase 5 milhões de candidatos no Brasil nessas eleições. Verdade. Nós temos, aí é uma pergunta muito simples, nós temos advogados eleitoralistas para esse universo? Não temos. Não temos. Verdade. Nós não temos nem para as capitais, Ágila. Se a gente disser assim, vamos trazer advogados, se fosse para um só prefeito, nós não temos 5.570 advogados eleitoralistas no Brasil. Não temos. E aí, é bom observar aquela fala que eu fiz primeiro, né? Da coisa da intriga, não deu certo. Ela conseguiu fugir legal da intriga, né? Não deu certo? Porque, de fato, Ágila, nós estamos falando qual é a quantidade de empresários. Eu vou para os empresários, né? Eu não preciso nem ir só para os empresários. Eu vou também para o público. Nós estamos falando de 5.570 municípios. É muito. Que já é um número muito grande. Quer dizer, nós não temos, talvez, profissionais qualificados para atender diretamente os 5.570 municípios. Não temos. Porque o município já dá um trabalho imenso, né? Agora, vamos lá. Aí tu vai perceber a dor dos empresários. Sim. Que número é esse? De empresários no Brasil, né? É um número infinito de pessoas que estão o tempo todo empreendendo e buscando, que o Brasil começou a entender que empreender é legal e começou a empreender, e é mesmo importante para evoluir. Nós temos empresa, entendeu? Então, assim, a gente precisa empreender de fato com áreas novas, por exemplo. Nós temos uma empresa de tecnologia. Então, a gente desenvolve softwares para dores, softwares e inteligências artificiais e softwares com inteligências artificiais. Então, esse é o grande diferencial da gente. Normalmente, em todos os softwares ou plataforma que a gente desenvolve, tem uma inteligência artificial agregada. Então, a pergunta que eu lhe faço é exatamente essa, nesse sentido. Claro que não há profissionais qualificados para atender esse universo inteiro. Sim. E aí eu te pergunto, a partir da tua experiência, porque ainda agora eu me lembro que tu fizeste uma fala no seguinte, normalmente quem tem o que receber é quem paga mais. E é um fato. Sim. E é um fato, né? Mas assim, quem paga mais necessariamente são os grandes empresários? Não. Tu entende essa pergunta? Porque parece muito óbvia, mas não é óbvia. Não. Não é óbvia, porque um cara que às vezes tem uma assessoria mais deficitária vai acabar pagando muito mais. Sim. Fala pra gente um pouquinho sobre a tua experiência, estatisticamente sobre isso. E como é que a tua empresa, ela absorve essa consultoria, por exemplo. Porque lá tu já tem empresas, por exemplo, de médio porte ou de pequeno e médio porte, já tem advogados e possuem contadores. Quer dizer, advogados às vezes nem tem, mas contadores certamente tem. Sim. Então, como é que tu consegue? Primeiro, tu tem a rejeição natural do profissional. Sim. Isso é inevitável. Imagino que Acontece. no direito eleitoral, eu sou eleitoralista. Eu chego numa campanha, Ágila, e eu tô cansado de fazer isso. Nós estamos falando de 50 advogados. Eu chego lá e eu vou dar uma fala, vou fazer uma fala para 5. Não sei quantos candidatos, e cada um tem 3 advogados do lado. Mas os caras não são eleitoralistas. É uma sabatina. Fala para nós aí exatamente essa discussão, esse primeiro momento. Como é que tu percebe e como é que essas empresas, mesmo pequenas, estão pagando tanto? Então, hoje a gente tem, cara, é muito mesmo. Eu vou aqui por porte, né? Vamos aqui pelo Simples Nacional. Sim. Inclusive, o Simples Nacional, hoje nessa área de recuperação tributária, na área de gestão, ela dá muito resultado. Porque o pequeno empresário, felizmente... 4 milhões e... 4.800. 4.800, perfeito. Ele não consegue, né? Ele não consegue ali fazer de fato o que ele tem que fazer. Eu vou explicar um pouco como acontece o pagamento a maior, que aí vocês vão entender. Pronto, aí fica simples. Vamos supor, eu tenho um supermercado, né? Um supermercado que é do Simples Nacional. Perfeito. Tá? Um pequeno supermercado, esses de bairro. Nós temos aí em bairro, principalmente nas pequenas cidades, nós estamos falando de cada esquina. Eu, particularmente, minha equipe, quando a gente tá lá, a gente fica louca. Que eu fico, ai meu Deus, aí ele tem quanto de crédito? Ai meu Deus, ali tem quanto de crédito, né, Camila?
Já vai passando na estrada, vai olhando o supermercado e vai fazendo esse cálculo, eu imagino. E assim, a gente tem umas seis atividades que são assim, as que mais a gente bate para conseguir um crédito mais rápido, porque ele tem, de fato, bastante direito. Sim. E um deles é os supermercados. O supermercado, quando ele vai fazer as compras com o distribuidor, vamos supor um refrigerante. Vamos ali para refrigerante, água, cerveja. Quando ele vai comprar as bebidas, lá na distribuidora, vamos supor a Coca-Cola, ela compra direto, né? Vou mandar o crédito para a Coca-Cola para lá. Quando ela vai comprar, ela já pagou lá o imposto. Sim. O PIS e COFINS. Vamos lá para o imposto federal, que é esse. E aí vem a situação dos monofásicos, entendeu? Que são impostos que são pagos na primeira cadeia tributária. E aí o empresário, ele já compra com o valor, já está agregado o valor do PIS e COFINS, só que na venda, quando ele vai vender para o terceiro, o contador, felizmente, ele está fazendo um processo gerencial, não especial, ele faz o processo como ele bitributa. Ele vai fazer ali o cálculo do tributo em cima do produto da venda final. Então, vamos supor, ele faturou ali de Coca-Cola, de refrigerante, 100 mil, ele teria que já reter o imposto que ele foi pago lá na distribuição, lá quando ele comprou do distribuidor. Então, imagine só o tanto de empresários que estão comprando e estão pagando novamente o seu imposto ali de PIS e COFINS nessa parte aí dos monofásicos. Eu não vou entrar muito tecnicamente para o nosso telespectador não se confundir, mas assim, é muito fácil. Nós estamos falando de um produto só, né? Nós estamos falando de um universo. Aí dentro dessa cadeia de supermercado, nós estamos falando de um supermercado que gira em torno de, quantos sei lá, 100 mil produtos. Aí, né? 100 mil produtos. É supermercado, é conveniência. Sim. Aí vem farmácia. Vendem muitas conveniências. Farmácia é um dos carros-chefe. Pet shop, autopeças. Então, assim, são várias oportunidades. Isso dentro do Simples Nacional, né? Eu tenho uma curiosidade. Vamos não lá. lhe cortei? Nós estamos já terminando, então, o primeiro bloco, mas dá tempo. Tá, só para encerrar, então vocês entendem que aí o empresário está pagando a maior? Sim. Então, vamos supor, era para ele pagar 10 mil reais... Ele está pagando 15, ele está pagando 20. Tem que concluir essa parte, mas continuamos no YouTube. É rapidinho, você vai lá, ó, @programa Saudações. Você vai lá no YouTube, nos acompanha, @programa Saudações. E eu queria agradecer no primeiro momento, mas continuamos esse bate-papo. Agradecer a presença da doutora Juliane Aguiar por ter vindo aqui, o seu grupo C3 e 7 Soluções Fiscais. Um grande abraço. E a minha querida amiga Ágila. Eu sempre uma felicidade tê-la aqui. Mas voltamos, é rapidinho, né? É VaptVupt. Valeu. Um abraço. Obrigada.